Armas fatais da antiguidade. Armas incrivelmente estranhas da antiguidade que ainda matariam você. Os humanos são previsivelmente violentos, e certas armas estranhas da história provam o quão criativas e perigosas elas podem ser. As armas medievais eram excepcionalmente mortais, mas também o eram as intensas ferramentas históricas usadas pelos indígenas neozelandeses que datam de 1200 depois de Cristo. Você pode reconhecer algumas dessas armas de filmes ou TV, em alguns casos. No entanto, Hollywood pode exagerar um pouco quando os pesquisadores analisam os fatos sobre armas antigas. Essas armas estranhas tinham graus variados de eficácia, mas certas pessoas lideraram a corrida armamentista. Os antigos fabricantes de armas chineses, por exemplo, tinham um tipo de tecnologia de foguetes antigos. Eles eram obviamente inimigos formidáveis. No entanto, eles dificilmente tinham o monopólio da destruição. Veremos agora que algumas das armas históricas mais surpreendentes ainda podem ser fatais no século XXI. Azteca Macuahuitl. Quando os europeus chegaram ao continente norte-americano no século XVI, eles enviaram relatórios sobre uma grande variedade de armas e equipamentos militares usados pelos povos indígenas. Mas, de acordo com esses registros, o mais temível de todos eles era o Macuahuitl, a espada asteca. O Macuahuitl não era realmente uma espada, não sendo nem de metal nem curvado. A arma era uma espécie de bastão de madeira semelhante a um bastão de cricket, mas com pontas afiadas. Macuahuitl é um termo náhua, linguagem asteca, que significa bastão de mão ou madeira. A arma europeia semelhante mais próxima pode ser uma espada larga. Macuahuitls eram tipicamente feitos de uma prancha de carvalho ou pinho entre 50 centímetros e 1 metro de comprimento. A forma geral era uma alça estreita com uma pá retangular mais larga na parte superior, com cerca de 7,5 a 10 centímetros de largura. A parte perigosa da macana era composta de pedaços afiados de obsidiana, vidro vulcânico, projetando-se de suas bordas. Ambas as bordas foram esculpidas com uma fenda na qual foi encaixada uma fileira de lâminas retangulares de obsidiana muito afiadas de cerca de 2,5 a 5 centímetros de comprimento e espaçadas ao longo do comprimento da pá. As bordas longas foram fixadas na pá com algum tipo de adesivo natural, talvez betume. O metal era normalmente forte o suficiente para decapitar um cavalo. Alegadamente, os soldados astecas usaram o Macuahuitl para rasgar a garganta dos inimigos entre os séculos XIII e XVI. Os aflitos sangravam profusamente. Catar indiano. Essa engenhosa arma indiana era uma das mais temidas de sua época, tudo porque ao acionar um gatilho, a lâmina principal se abria e formava 3 lâminas no total. Esse design era proposital, já que ela conseguia atravessar armaduras como se fossem papel. Encaixada em um bracelete ou apenas segurada como um soco inglês, mas sempre como uma extensão do braço, o catar dependia unicamente da habilidade do soldado para ser letal. Dependendo da posição, ela ainda podia bloquear golpes de inimigos. Essa arma era tão incrível que executar vítimas em silêncio, com precisão e rapidamente era uma tarefa fácil. Eram armas utilizadas para cortar carne e matar bois. Esta arma indiana, que data de antes do século XIX, era frequentemente usada em combate corpo a corpo. Ninho de flechas de abelhas. Os chineses sabiam travar batalhas como ninguém. Criaram espadas poderosas e os primeiros canhões, mas também tiveram a sua cota de armas bizarras. Uma delas se chamava Ninho de Abelhas. Segundo registros, essa poderosa arma era um tubo hexagonal que continha 32 flechas em seu interior e que lembrava uma colmeia, com alguma tecnologia de pirotecnia, o que era muito utilizada por eles. Quando os pávios das flechas eram acesos, o tubo virava uma espécie de canhão das 32 flechas, atirando-as com precisão nos oponentes. Era improvável que alguém escapasse de um ataque desses e também poupava um precioso tempo dos arqueiros. Usadas pelos guerreiros Ming do século XIV, essas flechas eram muito parecidas com lançadores de foguetes primitivos,
Nenhuma abelha foi realmente usada. Espada de gancho chinesa. Espadas de gancho tradicionais eram normalmente usadas por artistas marciais do norte da China. Muitas pessoas acreditam que as lâminas datam da Era Qing, cerca de 1644 a 1912, ou mais tarde. Às vezes chamadas de lâminas de gancho de tigre, essas armas finas foram supostamente criadas para uso civil. Garra de Zhua, ou em tradução livre, garra, é mais uma arma chinesa. O que diferencia das outras é que não basta ser letal, ela ainda é pavorosa. Utilizada amplamente na era imperial chinesa, a Zhua nada mais é do que um gancho de ferro bem pesado preso a uma corda ou bastão. Usado como um gancho de escalada, seu principal objetivo era arrancar os escudos e armas dos oponentes, mas também conseguia derrubar cavaleiros, mutilar os soldados e literalmente arrancar a pele das pessoas. E há rumores de que o antigo guerreiro chinês Sun Tzu a usou por volta de 510 a.C. Geralmente 6 pés de comprimento com uma mão de ferro com garras reais no final, a arma era usada para arrancar escudos dos oponentes, ou possivelmente até puxar um homem de um cavalo. As garras eram bastante afiadas e podiam facilmente rasgar a carne. Espada de embarque italiana. A espada de embarque italiana era um armamento extremamente prático para a marinha italiana no início de 1500. Foi nomeado por sua capacidade de ajudar os homens do exército italiano a embarcar em navios inimigos. A pequena ponta na ponta da arma permitia que o portador empurrasse os invasores que se aproximavam, e a lâmina de serra podia ser usada para cortar cordas e cordames. Algumas espadas de embarque tinham 86 centímetros de comprimento com uma lâmina de 72 centímetros. Faca de arremesso africana Kipinga. Pouca gente ouviu falar desta arma fora da África, mas sua eficiência em combate já foi mais que documentada e provada. A Kipinga era uma faca usada pelos experientes guerreiros da tribo Azande. O povo Zande era residente da Núbia, uma região africana composta pelo norte do Sudão e o sul do Egito. A faca, também conhecida pelo apelido Unga-Munga, tinha até 60 centímetros de comprimento e possuía 3 lâminas. A mais perto da mão tinha o formato dos genitais masculinos, representando o poder do homem. O alinhamento das lâminas aumentava a chance de empalar o inimigo. A arma podia ser arremessada verticalmente, empalando o oponente. Se fosse arremessado horizontalmente, poderia decepar as pernas do adversário. Mesmo se o punho acertasse, fazia um estrago considerável. Os guerreiros Azande normalmente usavam esta arma em batalha na primeira metade do século XVIII. Cerca de 3 ou 4 dessas lâminas foram trazidas para a batalha atrás dos escudos dos soldados, o que significa que os inimigos Azande eram frequentemente recebidos com surpresas desagradáveis. Zulfikar, a cimitarra de Mohammed. O profeta Maomé supostamente deu sua espada, Zulfikar, ao genro e primo Ali Talib durante a Batalha de Uhud em 625 d.C. Uma variação de uma cimitarra, a lâmina Zulfikar é curvada com dentes de serra modificados e é dividida em 2 pontos separados. Algumas pessoas sugerem que este duplo pino tornaria a luta impossível, portanto, a verdadeira forma da arma não é totalmente clara. Ela foi historicamente frequentemente retratada como uma espada de lâmina dupla em forma de tesoura em bandeiras muçulmanas e é comumente mostrada em representações xiitas de Ali e na forma de joias funcionando como talismãs como uma cimitarra terminando em 2 pontas. Arma de harmônica. As armas de gaita foram apropriadamente nomeadas porque tinha a forma de uma gaita, estendendo-se horizontalmente a partir do cano. Eles poderiam disparar em altas capacidades sem precisar ser recarregados. Fabricantes, incluindo Jonathan Browning, supostamente criaram as armas em meados do século XIX, e a tecnologia poderia ser adaptada para pistolas e rifles. Espada Nigombi Nigulo. A espada Nigombi Nigulo recebeu o nome da tribo que a criou no final de 1800. O povo Nigombi vivia no que é hoje a República Democrática do Congo.
Os historiadores não concordam completamente com o uso da espada. Alguns dizem que era para execuções, enquanto outros acreditam que era puramente ornamental, marcando a posição de um homem ou o status da tribo. Assemelha-se ao kepesh, a foice da espada do Antigo Egito, exceto que tem uma lâmina muito mais maciça, feita de ferro, com um dorso não afiado e uma concavidade semicircular. O cabo, muitas vezes enfaixado com arame, não tinha proteção e terminava com um par de botões grandes de madeira e um terço de tamanho menor. Podia ser com uma ou duas lâminas e era usado para execuções capitais por decapitação. O condenado era mantido sentado com a cabeça estendida e puxado por uma corda bamba. A decapitação por nigulo foi proibida pelos belgas durante o Estado Livre do Congo, 1885 a 1908. A arma, privada de sua função mais primária, assumiu então um valor simbólico e cerimonial ainda mais forte. A partir do século XX, a nigulo foi usada durante a dança ritual chamado likebet e no fim a arma era usada para decapitar e a carne era então consumida por toda a tribo. Maori Patu. O povo indígena Maori chegou à Nova Zelândia entre 1200 a 1300 d.C., e seus guerreiros costumavam usar jade-patos para atacar inimigos. As armas eram normalmente usadas para empurrar ou espetar e, quando não estavam em uso, eram penduradas nos cintos dos soldados como sinal de prestígio. Os chefes da elite Maori tratavam os remos premiados como herança, mantendo o jade polido na família. Alegadamente, alguns guerreiros derrotados até pediram para serem mortos por seus próprios patos em batalha, em vez de pelas armas dos inimigos. Shukaonu, também de autoria dos chineses, essa besta é um ancestral do rifle automático e tão eficaz quanto. Um suporte de madeira guarda 10 flechas adicionais que se alocam automaticamente depois de cada disparo. Em média, era disparada uma flecha por segundo, poupando os arqueiros que demoravam muito mais para recarregar os arcos e as bestas comuns. Essa curiosa arma foi usada pela última vez nas guerras sino-japonesas de 1985 a 1985. Caiu em desuso porque as armas de fogo eram mais versáteis, baratas e fatais. Mas o que é pior do que receber 10 flechadas em 10 segundos? Veneno, é claro. Tais flechas ainda eram embebidas em um forte veneno e lançadas para garantir que o oponente fosse aniquilado mesmo que elas passassem de raspão. Urumi, também conhecida como Ahara, é uma espada bem diferente de tudo que você já viu. Originária da Índia, essa espada é conhecida por ser extremamente flexível, tanto que a sua lâmina fica curvada. Utilizada quase como um chicote, a urumi causava estragos no oponente como cortes profundos e mutilações. É uma das armas mais difíceis de se manejar do mundo e requer muita prática e habilidade do guerreiro, caso contrário ele poderá se ferir gravemente. O incrível é que um guerreiro habilidoso geralmente utilizava uma em cada mão durante as batalhas, o que as tornava ainda mais letais e que provavelmente fazia das batalhas um verdadeiro show de horrores. Eles as giravam no ar e depois lançavam sobre os oponentes. Podiam ser curtas ou bem longas. É considerada também a espada mais perigosa já criada. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia estas armas antigas incrivelmente mortais? Você acha que o princípio das armas mudou muito? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto. E se você gostou do vídeo e não quer perder nenhum dos vídeos de nosso canal, se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixa de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.